Bom, pra quem é mais próximo de mim, sabe que Hunter x Hunter é meu anime favorito de todos os tempos. É o anime que eu tenho os personagens favoritos. Realmente pago muito pau por Hunter x Hunter. Logo, eu consumo muito a obra, mangá, anime, filme, muitos vídeos, inclusive. Um abraço pro Evandro do canal Mangaque. Ele faz vídeos muito bons. E de repente, esses dias eu tava navegando na internet e eu vi um corte de um podcast que eu não vou falar quem é, não quero confusão, não é o intuito desse canal aqui. Criar confusão com outros criadores de conteúdo, mas eles falaram diversas groselhas ali. E uma das groselhas que eles tinham dito, que o Kuroro, muito foda, o Kuroro Lucifer é um dos vilões mais bem construídos dos arquétipos de mangá e de anime, tá? Mas que esse cidadão derrotaria simplesmente os dois membros da família Zodiac que enfrentaram ele naquela luta, né, no arco de Yorkshin. Eu tô falando do Silva Zeno, né, o pai do Killua, e do Zeno Zodiac, né, o pai do Killua, sendo seu avô no caso. E eu tenho vários argumentos para refutar isso. Eu creio que quem consome Hunter x Hunter mais profundamente entende a usabilidade do Nen, sabe que essa luta não sairia bem pro Kuroro por diversos fatores, tá? Eu vou querer embasar esse vídeo aqui para vocês com fatos que aconteceram no próprio anime e no mangá, porque assim fica mais fácil da gente compreender como seria essa batalha, tá? Primeiramente, Kuroro é um personagem fantástico. Eu já disse aqui durante o vídeo que gosto muito da construção dele. E o Genen Hyudan, então, nem se fala. Eu acho que é um paralelo muito bom com o Naruto, né, e a Akatsuki, dos seus certos objetivos, né? A Akatsuki, óbvio, tinha um objetivo muito mais diplomático, muito mais belo. O Genen Hyudan são só uma quadrilha de ladrões que roubam, matam, independentemente da pessoa. Tendo como Kuroro seu líder, né? E também, provavelmente, o personagem que domina melhor o Nen, tem as melhores habilidades nesse bando. Quais são as habilidades do Kuroro? Ele tem o segredo do Bandido, tá? Que é um livro onde ele consegue armazenar as técnicas que ele rouba de outras pessoas, mas para usar essas técnicas ele precisa de algumas condições. A primeira condição é que ele precise que o livro fique aberto, a não ser que ele use o marcador que ele usou contra o Izuka, assim ele consegue selecionar uma das habilidades e deixar o livro fechado, mas vamos levar em consideração que, como naquela altura do mangá, não, na verdade sim, ele pode usar sim o marcador nessa suposta luta de argumentos, no final vai dar no mesmo o resultado. Para mim ele perderia em qualquer um dos resultados. Mesmo que uma luta de Nen, ela não tenha um resultado definido até que você lute. Eu não vejo o Kuroro derrotando os dois. Eu vejo ele derrotando um dos personagens, mas os dois em nenhum caso. E o outro eu creio que seria uma luta muito difícil. E vamos falar da luta. Como a gente viu no próprio anime, que foi muito bem adaptado, foi muito bem feita aquela luta. A coreografia genial da Madhouse, se eu não me engano, que anima Hunter x Hunter 2011. A luta, ela é muito acirrada. O Silva vai pra cima no Taijutsu contra o Kuroro. Não tem tanta abertura. O Kuroro consegue ferir o braço dele com uma faca envenenada, uma faca Benz, se eu não me engano. Mas o Silva, com apenas um fio de cabelo, ele conseguiu anular o fluxo sanguíneo dele, então o veneno não fez nenhuma diferença nele. Nesse momento, o Zeno, que era o mais experiente ali, já é um senhor de idade, ele assumiu a luta, disse que não derrotaria o Kuroro sem sacrificar suas vidas. Eu concordo com ele, eu creio que o Kuroro seja um cara forte, sim, a ponto de colocar em perigo a vida deles, mas eles também são tão fortes, ou até mais, a ponto de colocar a vida do Kuroro em risco. Ele parte pra cima do Kuroro, desfere vários golpes. O Silva cria uma abertura pra ele consegue imobilizar o Kuroro, se agarra a ele e o Silva finaliza a luta. Se aquilo ali estivesse valendo na vida real, provavelmente o Kuroro já estaria morto ali, então não tem como ele fazer alguma coisa nessa situação. E eu vejo muita gente que defende essa teoria que ele derrotaria a família Zodiac com alguma técnica mirabolante no seu livro, O Segredo do Bandido, mas ele não tem essa técnica mirabolante, porque se ele tivesse essa técnica, ele teria usado ela contra o Izuka. O Izuka é um personagem muito querido, é o meu personagem favorito de Hunter x Hunter. Não tô fazendo também esse vídeo aqui porque o Kuroro derrotou o Izuka, não é esse o caso, a gente pode até falar dessa luta no futuro, mas se ele tivesse essa técnica, ele não se daria o trabalho de ter bolado toda aquela estratégia que ele colocou em prática junto com Kortop e com Shao Nark, se ele tivesse uma técnica que garantisse vitória pra ele em qualquer situação. Aquela luta, o Kuroro não... Ele até esperava, né, porque ele contratou o Irumi pra matar os 10 Dons, né, que são os padrinhos da máfia, mas por saber da luta ele deveria ter se preparado melhor. Se o Irumi não tivesse matado os padrinhos, provavelmente ele não sairia vivo, em hipótese alguma, não teria como ele derrotar o Silva e o Zeno, pois eles são muito fortes, o Nen deles é muito bom. No Taijutsu eles se mostraram superior, mesmo o Kuroro conseguindo manter uma luta com os dois, que é admirável, mas mesmo assim eu não creio que o Kuroro tivesse nenhuma chance. Como ele venceria essa luta no 1 contra 1? Vamos falar do mais fácil, que é o Silva. Eu não creio
particularmente, né, não tem nenhum fato que comprove isso no mangá, mas não creio eu que ele seja capaz de derrotar o seu pai. Então, numa escala de poder, eu colocaria o Zeno acima do Silva. Pelo simples fato de que quando, e é dito isso claramente, tanto no anime quanto no mangá, que o Netero usou todos os seus recursos financeiros para poder separar a guarda real, e quando ele fez isso, ele levou o Zeno, não levou o Silva. Mesmo que a habilidade do Zeno seja conveniente para aquela situação, se o Silva tivesse algum poder que pudesse o proteger daquela situação, ele teria ido junto com o Zeno. Foi apenas o Zeno porque era uma situação de alto risco. E mais pra frente do vídeo eu vou voltar nessa situação para que vocês entendam o meu ponto de vista. É dito que, se não me engano, não, é certeza que eles lutaram, né? O Kuroro e o Zeno já lutaram, o Silva, perdão, já se enfrentaram no passado. Eu só não sei qual data a partida do anime, né? Se eu não me engano, eles falam que foi 3 anos atrás. E até nesse corte de podcast que eu tô mencionando aqui, eles dizem que o Kuroro conseguiu roubar uma habilidade do Silva, que é mentira. Isso nunca aconteceu porque essa luta não foi mostrada, ela foi em off-screen. Mesmo assim, o Silva aparentemente foi o vencedor da batalha. Porém, quando eles se enfrentam novamente ali no arco de Yorkshin, nitidamente o Silva admite ali, né, que o Kuroro evoluiu daqueles 4 anos atrás, e dá pra perceber que ele tem um certo receio. É por isso que eu enxergo que provavelmente, se eles lutassem no 1 contra 1, o Kuroro teria a chance de vencer o Silva. A gente não conhece as habilidades do Silva, eu creio que ele seja da emissão, pode ser da transformação. A gente só viu uma técnica de reforço dele, que foi quando ele mata o Shito ali no arco das formigas, né, que ele pula do dragão e finaliza ele com um golpe na cabeça. Mas além dessa técnica, a gente também viu que ele usou com o Kuroro, né, que são aquelas 2 bolas de energia. Provavelmente, se eles lutassem e o Silva tentasse usar aquela técnica das bolas de energia, o Kuroro é rápido o suficiente para desviar daquilo e contra-atacar ele com um poder tão bom quanto. As técnicas que a gente viu do Kuroro são a técnica do Cortop, né, que ele consegue a galeria falsa, o controle do Shaunark e o Sol e a Lua, né. Provavelmente ele tem outras técnicas, ele deve ter técnicas eficientes nessa luta que ele lutaria contra o Silva. Eu creio que seria uma luta muito disputada, mas por esse receio que o Silva teve ao encontrá-lo, eu creio que o Kuroro seja um pouco mais forte que o Silva. Numa luta, se eles lutassem 10 vezes, o Kuroro ganharia 6, 7 lutas e ele ganharia 4 ou até 3. Agora, a questão em comum aqui, a questão que me fez gravar esse vídeo, é o Zeno, cara. Pra mim, o Zeno tá facilmente entre os 5 melhores usuários de NEMs atualmente no mundo do Hunter x Hunter. Inclusive, ele ainda tá nesse posto mesmo depois que o Netero morreu, ou até quando o Netero tava vivo, né? Eu creio que ele é um usuário de NEM muito bom, pelo fato do Netero ter gastado tanto dinheiro pra levá-lo à expedição do Arco das Quimeras, né? Do extermínio. Se tivesse alguém no Zodíaco com uma proficiência tão boa em NEM e conseguisse executar aquela função de separar a guarda real do rei para que eles executassem a missão, o Netero não teria gastado todos os seus recursos financeiros, porque isso é enfatizado no arco. Eles falam 3 vezes que ele usou todos os recursos financeiros dele para contratar a família Zodiac. Ele não teria levado o Zeno se tivesse um personagem que conseguisse fazer isso de graça. Então, no meu ponto de vista, o Zeno é muito forte. E outro ponto que faz isso é ressaltar esse nível de NEM que ele tem, esse nível de refino tão aprofundado, é que na luta do Meruem contra o Netero, o Meruem tem um determinado momento que, quando ele entende como funciona o Bodhisattva dos Senguanins, ele fica encantado como há humanos tão valiosos, que tem um domínio de NEM tão forte que consegue encurralá-lo. E nesse quadro, em específico, ele lembra do Zeno. Tem um quadro que ele olha o Netero com o Bodhisattva dos Senguanins, um dragão ao fundo e a cara do Zeno olhando pra ele. É óbvio, é uma imagem ilustrativa, mas na memória do Meruem, que viu o Zeno usando o seu NEM, e o pico maior de poder da obra até agora foi o Meruem, depois da bomba, eu tenho certeza que se o Zeno fosse pouca bosta ou fosse ruim, ele não seria lembrado pelo Meruem. O Meruem tem um NEM muito forte. Pra ele lembrar dos dois, significa que o Zeno tá muito próximo de ser um dos mais fortes. É óbvio que ele não é no nível do Netero, não é no nível do Meruem, mas a admiração que o Meruem teve nesse quadro, e para apresentar esse quadro tanto no mangá quanto no anime, com tanta enfatização, significa que o Zeno é muito bom em uso de NEM. A quantidade de aura dele é absurda, basta vocês verem a entrada no palácio. Eu não creio como, se me permitem, eu não vejo o Kuroro fugindo de uma técnica daquela, né, que é o Dragon Dive, o mergulho do dragão. E outra coisa também que me faz enfatizar é a Pito. A Pito é muito forte, cara. Vocês não têm ideia do poder absurdo dela. Ninguém ali teria condições, além do Netero, né, no caso, de peitar a Pito. Talvez até o próprio Zeno. Digo isso porque quando eles invadem o castelo, ele dá de cara com a Pito e ele não apresenta nenhum tipo de receio de enfrentá-la. E a aura da Pito era muito, muito grande. É incomum ver algo daquele jeito. É a maior aura que a gente já viu até então, depois do Gon, tá? Então, da forma adulta. Ela tem mais aura que o Netero, inclusive. E ele não ficou receoso. Óbvio, teve o receio
tanto do Netero quanto do Zenon, depois que eles viram a habilidade Dr. Blythe da Pito, né, quando ela vai curar a Komugi. Mas antes disso, né, é óbvio, eles se espantaram porque eles não imaginavam que as formigas, além de usar o Nen, conseguiriam criar Hatsu com o Nen. Eles não sabiam disso, é por isso que eles ficam com medo. Mas, além disso, eu não creio que ele ficou com medo da aura dela, porque ele peitou ela tranquilamente. Eles lutariam ali sem nenhum problema, e eu não creio que ele levaria... Pode ser que ele perderia, é óbvio, a Pito é muito forte e ele é só humano, mas não creio que ele perderia com nenhuma facilidade. Seria uma luta que a Pito ficaria muito fodida, se me permitem a palavra. Mas é por isso que eu creio que o Kuroro não teria nenhuma chance contra o Zenon. O Zenon tem uma gama de técnicas muito boas, o Kuroro também tem, só que a experiência de combate conta muito aqui, e a aura do Zenon é mais refinada que a do Kuroro, justamente por essa experiência. E por essa menção que o Meruem faz a ele ao lembrar da importância, né, de poder ter seres humanos tão poderosos quanto o Netero e o Zenon. Isso tá no mangá, tá no anime. Antes de editar esse vídeo aqui, eu vou pegar um take da cena e eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês verem, né? Deve estar passando agora, porque eu gravo o áudio do vídeo, depois eu edito as imagens, mas eu vou deixar aí pra vocês verem esse take. Concluímos, então. Uma luta 2 contra 2, o Kuroro, independente do que ele tem ali no Segredo do Bandido, ele não vai conseguir derrotar os dois. Não tem como ele derrotar os dois, porque mesmo que ele derrote um dos dois, o outro ainda vai ficar ali e vai conseguir causar um dano considerável no Kuroro, ele vai morrer. E contra o Silva eu creio que ele vença. Agora contra o Zenon ele não tem chance nenhuma. Muitos de vocês vão falar que eu já tô esquecendo de citar, né, que o próprio Kuroro pergunta pro Zenon que se eles lutassem, quem venceria. E o Zenon fala que em 10 vezes ele venceria as 10, a não ser que o Kuroro fizesse um ataque. Mas isso é porque ele pressentiu, né, ele sentiu na luta dali que o Kuroro não tinha interesse em matá-lo, só prolongar a luta. Mas mesmo assim é porque tem aquela famosa frase, né, numa luta de usuários de Nen não se sabe quem vai ser o vencedor até acabar o combate. Mas a gente é espectador, a gente tá vendo de fora e tem os fatos contra os fatos, não tem argumento, tá? Na minha humilde opinião, o Kaito, pelo que é construído ali enquanto ele tá explorando a área do NGL com Gon e Killua, ele deve estar no nível de um membro do Genin Ryudan, tá? Ele não é fraco, o Kaito é forte. Muitas pessoas, né, pensam que ele é fraco porque ele morreu rápido pra Pito, mas ela não é um parâmetro de poder, porque a Pito, podem ter certeza que nem no Zodíaco, eu não creio nem que o Jin tenha uma aura tão forte quanto a do Meruem. Pode ser que ele seja mais forte que o Meruem, mas em termos de quantidade de aura e brutalidade, a Guarda Real e o Meruem são extremamente, absurdamente poderosos, e é isso. E já vou aqui adiantar, né, eu disse que pra mim o Zenon tava sem sombra de dúvidas no top 5 dos mais fortes, o Jin também tá nesses 5, e acompanhando deles eu acho que tá o Botobai Gigante, que é aquele cara do Zodiac do dragão, provavelmente o Beon de Netero, o filho do Netero também deve estar entre os 5, e o Pariston Hill, apesar que o Pariston não demonstra ser tão forte em questão de aura, você ficar ali, né, tramando mais pelos bastidores, mas eu ainda assim creio que ele é muito forte, porque se vocês pararem pra perceber, não sei se vocês todos leem o mangá, mas em uma determinada cena do mangá, é mostrado, né, o Pariston e o Jin correndo numa velocidade muito alta, e o Pariston tá acompanhando o Jin sem nenhum problema. Mas não vamos fugir tanto do tema. Ressaltando, eu não creio que o Kuroro vença os dois. Ele pode vencer o Silva. Eu creio que ele vence o Silva, justamente pela demonstração de força que foi mostrado na luta contra o Hisoka e pelo surpreendimento que o Silva tem e ao vê-lo, né, depois de 4 anos. Não creio que ele derrote o Zenon em hipótese alguma. Claro que em 10 lutas, talvez ele vença 1, 2 no máximo, mas a teoria, né, e a prática, elas não se andam junto, e eu creio que na prática o Zenon o assassinaria com certeza, com certos problemas, né? O Kuroro também é um usuário de Nen muito forte, mas sem estender muito o vídeo, a minha resposta é que ele não derrotaria os dois e ele perderia pro Zenon se eles lutassem no mano a mano. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir por gentileza para que vocês compartilhem com seus amigos para que o canal cresça. É um canal pequeno, mas eu gosto muito de anime e tenho certeza que as minhas palavras vão ser do agrado de vocês. Aceito sugestões, então, temas de vídeos, melhorias, vocês podem deixar nos comentários. Se você não concorda também com o resultado da luta, não tem problema, deixa a sua opinião aqui, porque é sempre bom pra gente poder ver, e deixe um like também, né, que assim o vídeo é atingido para mais pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo as nossas redes sociais, o TikTok, tá? A gente não tem Instagram, e é isso, sugestões, mandem nos comentários. Um abraço pra vocês e até a próxima.